Salve, salve, pessoal! Então o ano é 1983 e é a data de nascimento de uma das minhas maiores paixões aqui no Brasil. O Escort. Claro, gente, não é essa versão. Então o Escort chegou no Brasil em 1983, teve uma atualização em 1987, em 89 entrou em parceria com a Volkswagen, formando a Auto Latina, onde teve uma atualização de motores. E em 93 teve uma atualização mais profunda, onde veio para cá o Escort europeu. Isso foi mais profundo porque mudou a plataforma. Já em 1997 teve a sua última atualização, que é esse modelo aqui, sendo que usa a mesma plataforma do MK5, o modelo de 93. Vamos lá então, gente, conhecer um pouco mais dessa lenda no Brasil, essa paixão nacional, o Escort. E é isso aí então, gente, estamos aqui hoje para falar do último modelo de Escort que teve no Brasil e no mundo. O Escort modelo, acho que conhecido como Zetec, né, mas é o MK6. Eu particularmente acho esse mais bonito, né? Gosto é gosto, cada um pode gostar do que quiser, mas eu acho esse lindo, gente, até porque esse aqui marcou muito a minha vida, porque foi um modelo lançado na iminência de que eu tava para tirar a carteira. Então eu sempre desejei esse carro. Quando saiu eu ficava olhando e ficava apaixonado. Teve uma tia minha que tirou um desse zero e eu tive a oportunidade de dirigir. Isso foi em 1998, foi a tia Inês que tirou um desse zerinho, só que era uma Station. Eu consegui dar uma voltinha nesse carro, fiquei apaixonado, gente. Também teve uma situação de um colega de trabalho, colega não, né, um amigo de infância, o Marcão. Na época eu dava aula e estava na frente do colégio, o Marcão viu um desses e falou: putz, cara, um dia eu vou ter um desses. Tá aí, Marcão, comprei um desses. É isso, gente. Prosas à parte, vamos falar do carro então. Bem, esse carro aqui, pelo incrível que pareça, ele tem a mesma plataforma do MK5. Ele teve uma atualização onde ele foi arredondado, né, algumas mudanças visuais, porém é exatamente a mesma plataforma. O para-choque ficou um pouco mais arredondado, né? Tem uma tendência de época também, né, que era o farol. Ele até lembra um pouquinho Corsinha, né, gente, conforme o ângulo. E esse farol, antes ele era o farol de vidro e um pisca separado. Nesse caso aqui o pisca já está integrado, porém o farol continua sendo de vidro. Então é uma fase de transição, né, dessas tendências de época. Esse modelo aqui, ele é 1998, é o GLX, que é o mais completão. Esse paralama aqui, gente, ó, inclusive é o mesmo do MK5. A única diferenciação é que aqui tem um pisca integrado, né? E também que a partir desse modelo o carro se tornou quatro portas. Para mim é uma vantagem, né? Sempre achei muito mais prático o carro 4 portas. Em relação ao retrovisor teve uma alteração também. Ele ficou bem mais pequeno, né, gente? Perdeu visibilidade e também não era mais dobrado, mas ficou mais bonito, né? Ficou mais, como diriam os brasileiros aí, o Brasil aí ornou melhor, né? Ficou mais bonitinho. Menos prático, porém mais bonito. A chave da Ford naquela época era a chave palito. Em relação ao MK5, que era o bocal de combustível direto, ganhou uma portinha e o bocal ficou lá dentro, né? A lanterna alterou bastante, até lembra um pouquinho a lanterna do Santana da época, que tem esse zebrado aqui na ré. Traseira muito bonita, por sinal, né, gente? Essa saída de ar aqui embaixo, eu achei muito bonito na época, fiquei apaixonado quando vi isso. Com aplique, né? Esse carro aqui tem iluminação de neblina aqui e no outro lado é só um reflexivo. Completão, com limpador, desembaçador, lixo.
Essa linda roda, né? Original da versão GLX. Além de bonita prática, né? Uma roda muito fácil de limpar. A anteninha saiu do paralama. Ficava aqui anteriormente. Passou pro teto. Ficando fixa. E é isso aí, gente. Essa é a vista do Escortão 97, mais conhecido como Escort Zetec. Dá uma olhadinha no motor agora, gente. Como todo Escort, né? O pisca fica em cima do volante e a abertura do capô fica aqui embaixo. E tá aí o motor Zetec 1.8 16 válvulas. Um motor bastante criticado na época, né? Porque o 16 válvulas não era bem aceito no mercado. O pessoal estava acostumado com os 8 válvulas, motores mais simples, né? Como CHT e AP. Então os mecânicos não gostavam muito, exigia algumas ferramentas especiais. Porém é um motor muito competente, gente. O motor, ele tá no manual 115 cavalos, mas eu arrisco dizer que tem mais. Ele é muito forte mesmo. Fluxo cruzado, admissão. Estranho que a admissão é pela parte de trás e o escape pela parte da frente, né? Já injetado e muito econômico também. Esse aqui é um motor que na cidade faz fácil aí 10, 11 km por litro, apenas na gasolina. E na estrada chega a fazer, gente, incrivelmente, com uma condição muito favorável, é claro, né? Até 17 km por litro. O normal dele, padrão, uns 15 km por litro ele faz fácil. Dirigindo uma boa, com ar-condicionado, tudo, mas dirigindo sem acelerar muito, né? Se acelerando conforme as regras vigentes. Tá aí, gente. Cofrinho muito bonito, né? Esse aqui é o Zetec, então, gente. Motor 1.8, 16 válvulas, que equipou o Escort. Agora falar um pouquinho do porta-malas do carro. Essa foi uma coisa que perdeu em relação ao MK5. Por que que eu falo isso, gente? No MK5 tinha um botão de abertura aqui. Aqui não tem mais. Ou eu abro aqui direto na chave, a chavezinha palito, prego, né? Ou, isso foi uma coisa que ficou legal, eu abro por aqui, ó. Do lado do banco do motorista tem uma alavanquinha, ó. Pressiono ela e o porta-malas fica aberto. E tá aqui, gente, o belíssimo porta-malas do Escort. É surpreendente, gente, esse carro aqui ele é tido como médio, né, até compacto. Porém esse porta-malas é muito grande, gente, muito grande mesmo. Bem caprichado. Isso aqui não é original do carro, isso aqui eu peguei, como é a mesma plataforma, eu peguei de um MK5. O original que fica na lata. Outra coisa que não é original é a quinta roda. Isso aqui foi um capricho meu. Eu guardei a quinta roda. Inclusive nesse carro tá com o step original ainda, com o pneu original, datado de 1998. Mas eu acho mais bonito uma quinta roda, né? Caprichinho, né? Pra tornar o carro mais interessante. E tá aí, gente, um belíssimo porta-malas. Vamos lá então, gente, conhecer por dentro o carro. Primeiro aqui o banco traseiro. Essa maravilha que é o carro 4 portas. Então, entrando, o banco dianteiro está regulado para mim. E o espaço aqui é praticamente zero, gente. Eu tenho 1,84 m, então não sobra nada. Pelo menos na minha configuração, né? Interessante falar, gente, que esse aqui é 98.
Em 97 não foi oferecido o vidro elétrico traseiro. Isso aqui foi colocado depois, né? Mas tudo original. Inclusive a armação interna aqui é original. O acabamento é muito legal, gente. Ele tem aqui um corino, uma espuminha. Então é um soft touch. Tá aqui, gente, o veludão. Novinho, ó. Aquele que você passa a mão e ele chega a marcar. Tem também aqui luzinha individual. Inclusive é a mesma luz do MK5. O XR3 tem um sistema de luz igualzinho. Tem alça para todo mundo. Um forrinho com uma padronagem bonita, né? Não é aquele conforto daqueles carros antigos, mas é bonito. Tem também aqui um apoio de braço. E a trava da trava, para não ficar solto. Uma coisa bem legal. Porta-revistas nos dois bancos. Nesse caso aqui o carro tá novinho, né, gente? Então não tá nem esgarçado ainda. E o cinto, né? Que ele é já com... Não é o subabdominal, apenas do que vai no meio. Ele é 3 pontos também. Então tá aí, gente. Interior. Uma curiosidade é que esse Escort ele veio com a opção de teto solar apenas na versão 1997. Como esse é 98, perdi. Não tem. Senão ia optar por essa teto solar, né? Vamos lá então, conhecer na frente agora? Então tá, gente. Na frente, o que nós vamos ter aqui? Padronagem aqui da porta é igual lá atrás, né? Então aqui é soft touch, veludo, puxador, um porta-objetos. O banquinho é bem confortável, bem gostoso. Não tem ajuste de altura, foi uma coisa que perdeu em relação ao MK5. O painelzinho ficou um pouco mais simples, né, gente? Ele não tem mais o ajuste de luminosidade. Porém ficou mais moderno, né? Um painel mais condizente com a época. No caso, 1997. Nesse caso, tá com opcional de época, CD. Pensar que isso era opcional, né, gente? Coisa legal também, tem um computadorzinho de bordo. Coisa que a versão 97 não tem, veio só em 98. Já mostra melhor. Ar-condicionado. Porta-luvas, inclusive é a mesma tampa do MK5. E tá aqui, gente, o interior. Os 4 vidros elétricos, nesse caso foi instalados os 2 traseiros, ele só tinha dianteiro. Sem espelhinho. Espelhinho apenas para o passageiro, mas não tem iluminação. Tem aqui os botões do farol auxiliar, do dianteiro e do traseiro. Esse volante ele não é escamoteável, ele só é regulável em profundidade. Coisa estranha, mas é isso. Aqui os comandos de luz e pisca. E os comandos de limpador dianteiro e traseiro. Desembaçador traseiro. E os comandos do ar-condicionado. Então tá aí, gente. O Dignidade, né? Kit Dignidade ele tem. Que é muito bom. Então era um carro bem completo, até mesmo pra época. Vamos dar uma ligadinha no carro, gente? Chavinha palito, como já tinha dito, original, né? Ela tem uma luzinha aqui na ponta. Nesse caso o alarme era um opcional, não veio com alarme, instalei posterior. Tem um manualzinho e a chavinha vermelha de codificação. Então é um carro que pega muito fácil, né? Até porque esse carro ele tá bem íntegro, né, gente? Bem novo também. Quilometragem ali de 41.482 km, então bem novo mesmo pro ano do carro. E as informaçãozinhas aqui do computador de bordo. Aqui eu tô com a média urbana, em torno de 12, né? Aqui a autonomia do carro, então vejam ali, pouco mais de meio tanque. Consigo rodar ainda 472 km.
reloginho. Aqui tem tipo um cronômetro, parece. Isso, um cronômetro mesmo. Aqui um trip, tem o trip ali do painel, que é analógico, e esse trip aqui digital. E a média de velocidade do carro. Voltamos para o consumo. Sonzinho de época, muito legal. The Bluetooth device is connected successfully. Ah, sim, eu instalei uma plaquinha Bluetooth para conseguir aproveitar esse som e ouvir o som do celular. E é isso, gente, não tem mais muito o que falar. Ele tem um cinzeirinho aqui também, né? Coisas de época, para fumar o Minister Malandro. Acendedor de cigarro, que pode ser transformado numa tomadinha 12 volts. Tinha esquecido de falar, mas ele tem aqui um porta-copos, um porta-fitas, né? Não sei por que porta-fitas, nesse caso CB, que posso dobrar e vira um porta-copos aqui também. E aqui um cinzeirinho para quem vai atrás. Era de lei, né? Anos 90 fumar. Então tá aí, vamos dar uma ligadinha no ar, gente. Tá bem quente. Agora sim. Aí, não tem mais muito o que falar não, gente. Ah, sim. Retrovisor é elétrico também. Vamos dar uma voltinha agora, gente, para fechar o vídeo. Isso aí então, vamos para a voltinha, gente. Vamos partida. Esse motorzinho é muito gostoso, né, gente? Ele pega muito fácil. Esqueci de avisar, cinto tem ajuste de altura. E vamos lá. Então assim, gente, pro meu parâmetro de avaliação, esse carro aqui evoluiu muito em relação à versão anterior, o MK5. Essa versão aqui é conhecida como MK6, é o último modelo, né? Modelo que encerrou a produção, deu lugar ao Focus na sequência. E assim, apesar de ser a mesma plataforma, teve alguns acertos no carro, principalmente em relação ao motor, né? Porque o AP é uma paixão nacional, não tem o que falar do AP. Porém assim, né, gente, a tecnologia desse motor é muito mais assim, como posso dizer, superior, né? Porque assim, esse motor ele consegue ser potente, tão potente quanto o AP 2.0, mas ele também consegue ser econômico. Ó, a belinona bonita. E assim, ele tem praticamente a mesma potência do MK5. Eu tô falando em relação ao XR3, né, gente? Que é o carro que eu tenho, né? E que eu tenho esse parâmetro para falar. Então ele acelera tão bem quanto o XR3, faz o 0 a 100 ali em torno de 10 e pouquinho. E tem um acerto aqui do sistema de câmbio, gente, que eles deram uma esticada na marcha. E isso tornou esse carro muito econômico, principalmente na estrada, e também muito confortável. Porque quando eu estou a 110 por hora, por exemplo, a rotação do carro fica aqui abaixo dos 3.000, em torno de 2.700 RPM. Coisa que no XR3, por exemplo, para mim manter os 110 km por hora, eu tenho que ficar com o giro ali quase em 3.500 RPM. Então você percebe que o carro fica gritando, fica vibrando mais, né? Além da economia, claro. Mas anda muito bem, gente. Até suspeito que essa potência aqui foi né, omitida, a potência real desse carro. Porque fala assim 115 cavalos, mas gente, o motor é muito bom, muito competitivo. É claro, o torque é em alta. Para você extrair aqui uma potência melhor, você vai ter que passar dos 3.000 RPM. Mas mesmo assim, gente, vamos fazer um testezinho aqui, ó. Passada a lombada, ó. Sente isso, gente, ó. Opa, ó, já tô em 100, quase 100, ó. Já tô tendo que frear aqui, porque senão eu passo demais aqui da via. Mas é isso, gente. Então teve algumas vantagens, né? Perdeu um pouco o acabamento em relação à versão anterior. Isso eu percebi. O painel também ficou um pouco mais simples, só que ele seguiu agora uma tendência, né, que era global na época, uma tendência
no caso assim de construção, arredondando, né, os designs. Mas é uma delícia, gente. A direção também, a impressão que eu tenho é que ela ficou mais firminha. Não só firminha, essa direção é hidráulica progressiva. Então ela tá atuando melhor, ela tá com um ângulo de giro menor, tá mais macia, ela ficou mais mole, né, no caso, assim, em baixa, que é a direção do MK5. E é isso, gente. Mas se tinha carro, uma caminhonetona bonita aqui, ó. Tem vídeo dela no canal também, hein? Em relação também à suspensão, parece que teve algum acerto. Não sei se é impressão, né? Porque como se trata de um carro antigo. E esse carro aqui, ele é um bom parâmetro, né? Tanto para restauração quanto para comparação. Porque ele tá muito zero mesmo, gente. Os carros Ford, né? Volkswagen, o carro em geral tem aquele cheiro característico. E esse, além do cheiro característico do Fordão, tem também o cheiro do carro novo, pelo incrível que pareça, né? Como eu disse, a quilometragem dele está muito baixa, ali em torno de 41.490 agora. Então a gente não percebe ainda aquele buquê, né? De cheiro de borracha nova, de cola, de carpete, sei lá do que, carpete novo, né? Você entra nesse carro, a sensação que você está entrando num carro zero mesmo. Não zero, né? Claro, mas devido às proporções, um carro bem novo. É perceptível, né? Pelo volante, muito corrugado ainda, painel sem risco, sem mancha, né? Tudo quintado, né? Com o silk screen perfeito. Em relação ao painel em si, teve o ganho do computador de bordo, mas perdeu o check control que tinha na versão anterior, né? Então ele verificava na versão anterior até, no caso do XR3, até o nível do limpador do para-brisa. Aqui não tem nada. O check control é só freio de mão e óleo e bateria. Apenas isso. Não tem mais nada. Luz alta também, né? Então acho que nas últimas versões do Zetec, ele ganhou o sensor de porta aberta também. Nesse caso aqui não tem. Coisa que no XR3 tem também, o sensor de porta aberta. O sinalizador do pisca, né? Esqueci de falar. E aqui, gente, uma amostra do carro visto à noite, né? Então temos aqui a iluminação do painel. É simples, né? Porém é funcional. Eu gosto dessa cor, gente. Isso é um padrão da época da Ford, né? É bem suave. Não tem regulagem do dimmer. A luzinha do computador de bordo. A iluminação do ar-condicionado. Iluminação do radinho. E a iluminação aqui dos botões. Tá aqui, gente. O carro também tem a cigarrinha, né? Porta aberta, se tiver com a luz acesa. Então tá aí. Então é isso aí, gente. Um grande abraço a todos, né? Até um próximo vídeo aí com outro antigo neocolecionável. Fechando aqui com a vista do nosso Escortão, né, gente? F1000 um pouco mais pra cá. E é isso, gente. Uma boa semana, bom dia. Até mais. Show de bola.